Olha só, gente, mesmo que essa taxa Selic em 15% ao ano, fundos imobiliários continuam realizando emissões bastante robustas e até atraindo investidores, o que seria inimaginável, já que os dois ativos, renda fixa e FIIs, normalmente concorrem pelo mesmo público. Segundo dados da Rede Investimentos, o volume captado por estes fundos em 2025 foi de até 12 bilhões e 300 milhões de reais até o mês de maio. A maior parte deste volume captado via certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs. Além disso, as emissões em andamento e em análise somam até maio um total de quase 18 bilhões. Para entender a resiliência deste mercado no Brasil, eu chamo agora o head de fundos de investimento imobiliários da Suno Research, Marcos Baroni. Professor, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela atenção. Olá, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado aqui por estar com vocês. Espero poder ajudá-los aí nessa nova fase dos fundos imobiliários com juros altos, né? Perfeito. É até difícil a gente entender, o professor. Quando a gente olhava lá para trás, em setembro, quando anunciou-se o reinício do ciclo de altas da Selic, falando, 10,5 vai para 10,75, 11, 12, 13, o pessoal começou a falar de 15% de juros, o pessoal de investimento em fundo imobiliário já estava arrancando os cabelos. Mas não é o que acontece, a gente ainda tem bastante emissão neste 2025. Qual que é a tua percepção sobre o mercado, por que dessa resiliência e dessa ainda bastante competitividade desse tipo de investimento no Brasil? É interessante, realmente há vários prismas aqui para a gente observar, né? Vamos começar entendendo que, de fato, há alguns anos atrás era inimaginável você ter captações em fundos imobiliários com um cenário de juros como a gente está agora, né? Então isso era fora de cogitação. Porém, nesses últimos anos, os fundos imobiliários começaram a ficar cada vez maiores e cada vez mais relevantes no mercado. E mais do que isso, acho que isso é importantíssimo, eles passaram a ser agentes de mercado transformadores, passaram a ser agentes de mercado que realmente faz diferença na hora de se buscar alternativas para aqueles grandes investidores que estão com os seus imóveis, com as suas operações ali dentro do mercado. Então, um novo meio de se captar foi criado nesses últimos anos, e isso, na minha visão, é um movimento que veio para ficar, que é pelo mecanismo de troca de cotas, ou seja, o investidor ele entra com o imóvel, né? Ele aporta o imóvel e recebe cotas do fundo. Então, a emissão ela é feita justamente para que esses investidores embarquem nesse mercado de fundos imobiliários, dando muito mais segurança, fazendo com que os ativos tenham uma precificação muito mais profissionalizada, ou seja, as cotas passam a estar nas mãos também de grandes investidores. Então, pense comigo, imagine que um grande investidor, ele tem ali um galpão logístico, um supermercado, uma fatia de um shopping, ele entrega este ativo e recebe essas novas cotas de um fundo muito maior, né, muito mais diversificado. Então, se tornou um mecanismo interessante para todas essas frentes, né, de novos investimentos. Então, isso se justifica de você ter hoje um crescimento na indústria de fundos imobiliários, mesmo num cenário de juros altos. Isso, como eu falei, veio para ficar, viu, Gabriel? E aí, por exemplo, se a gente olha para o resultado de 2024, olhamos também para os resultados deste 2025 até o mês de maio, o senhor até compartilhou alguns documentos conosco para ter uma dimensão do que está acontecendo com o mercado. A gente vê uma participação bastante relevante dos fundos de infraestrutura, que normalmente investem em debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura. A gente já viu recentemente o governo tentando mudar um pouquinho a tributação desse tipo de ativo. Pode ser que estes ativos em específico possam perder um pouquinho de atratividade. Como é que você enxerga o raio-x deste setor com as mudanças regulatórias que estão se avizinhando? A gente não sabe ainda se vão ser definitivas, mas as propostas estão na mesa, professor. Eu acho que vai prevalecer o bom senso, né? Eu acho que assim, nós estamos tributando ou tentando tributar os vetores de crescimento do país. Nós estamos falando do setor imobiliário, do setor do agro e de infraestrutura. Então, acho baixa a possibilidade disso prosperar no Congresso, né? Agora nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas, a gente vai ter um termômetro disso com essa questão do IOF, mas hoje o Congresso ele entende muito mais a importância desses fundos de investimento, desses veículos que hoje irrigam de crédito privado Brasil afora, né? E eu quero destacar um outro ponto também, Gabriel, que é bem pertinente, de que alguns desses fundos de crédito, seja de infra, do próprio agro e também imobiliário,
eles hoje também têm alternativas de investimentos atrelados ao CDI. Né? Então, assim, o mercado ele se desenvolveu muito em indexadores voltados para a inflação, até como referência às NTNBs, os títulos públicos indexados à inflação, mas temos também a possibilidade de fazer captações, como vê ocorrendo ao longo desses últimos meses, como você bem destacou no início aqui do nosso bate-papo. Então, alguns fundos de recebíveis também, não só de infra, de recebíveis, vêm conseguindo fazer captações com a possibilidade de fazermos alocações em CDI. Então, para o investidor final, ele consegue também fazer uma aplicação em que tem um retorno acima da taxa Selic, uma vez que tem um prêmio ali implícito dentro dessas operações. Então, veja como o mercado ele vai se reinventando, ele vai se remodelando e vem trazendo alternativas sempre atinentes à realidade, né? Então, acho que hoje a gente tem essas opcionalidades que se somam com a questão da troca de cotas e você continuar fazendo captações e alocações em ativos alternativos. Perfeito. Professor, até me ajuda a entender o que está acontecendo com o setor imobiliário de forma geral, porque eu estou vendo muita força nesse setor, mesmo com a Selic em 15%. Não é só para fundo de investimento imobiliário, a gente olha de forma geral, são muitos lançamentos, é muita demanda por imóveis no Brasil, sejam imóveis residenciais, até os imóveis comerciais, tem muita demanda por crédito, até mais resiliente do que nós imaginávamos. Pô, subiu a demanda por crédito no final do ano passado. O setor imobiliário está muito resistente, muito resiliente. De onde vem tanta força assim? Talvez a história é parecida com os FIIs, propriamente ditos? Interessante o questionamento, né? Acho que nós temos aí que ponderar alguns pontos. Então, primeiro, quando você está falando de imóveis residenciais de baixa renda, você tem todo o subsídio de programas, e isso continua forte, continua aquecido e continua acontecendo. Nos imóveis também de altíssimo padrão, você continua também tendo muita demanda em função de movimentações das cidades, a questão ali de você estar mais próximo dos centros urbanos, até um movimento migratório com relação à questão de condomínios fechados mais distantes da cidade. Então, movimentos que começaram ali na pandemia, eles continuam acontecendo. Agora, por outro lado, nós temos aqui no meio, na classe média, uma certa dificuldade por crédito, justamente porque você tem hoje uma dificuldade de conseguirmos fazer os chamados desligamentos. Então, as pessoas até compram um imóvel ali na planta com a expectativa de fazer um investimento e ali no final você conseguir vender por um preço maior, só que isso às vezes acaba não acontecendo e num dado momento você tem que fazer um financiamento bancário e esses financiamentos estão mais lentos. Então, nos extremos, eu diria que estamos mais confortáveis. No meio, então, nós temos alguns desafios pontuais que a gente tem que analisar caso a caso. Agora, um ponto importante é que em algumas cidades do país o déficit habitacional era tão grande que realmente a gente ainda continua tendo uma possibilidade, uma avenida de crescimento importante. Agora, talvez São Paulo, principalmente nas regiões primárias, são realidades diferentes. Você tem hoje uma demanda por estúdios, por imóveis que atendem toda uma demanda, uma questão que envolve essa simbiose entre a necessidade do trabalho e a moradia. Então você tem algumas alternativas que estão sendo construídas e, como eu disse, tem uma avenida de crescimento muito grande. Então tem essa dicotomia, eu acho que existem realidades diferentes nesse nosso Brasil e cada caso deve ser observado em condições diferentes. Uma outra situação, por exemplo, alguns loteamentos, por exemplo, em regiões próximas a praias, também têm demandado espaço. Então, tem tido uma demanda maior. Então, cada realidade a gente tem que analisar com lupa aí. Perfeito. E aí, professor, olhando dessa dinâmica, para além das emissões, o pessoal está voltando a considerar FIIs para colocar na carteira? A gente vê esse movimento de, talvez, valorização do conceito fundo imobiliário, que estava meio esquecido, meio apartado com este alto período, um período bastante extenso de Selic alta no Brasil? Interessante sua pergunta. É um trabalho educacional que a gente faz, são sementinhas que a gente planta e vamos colhendo. Então, hoje o que eu percebo é que existiu uma certa depuração nesses últimos meses, ele ainda continua acontecendo, de você realmente, aqueles investidores que tinham uma visão muito curto-prazista ou que vieram para o mercado de fundos imobiliários com uma expectativa muito equivocada do produto, está tendo uma certa depuração. Então, a gente consegue ver algum movimento de alguns investidores que entraram pelo motivo equivocado e talvez estão saindo pelo motivo equivocado. Mas, enfim. E aí,
a gente começa a ver agora outros investidores com um perfil muito diferente, muito mais sofisticado, um investidor que realmente tem um horizonte muito mais alongado, entendendo que hoje esse cenário de juros ele não é permanente, em algum momento ele vai começar a cair, inclusive alguns juros futuros já apontando para baixo também a partir aí de 2026 em algum momento. E tudo isso vem fazendo com que os fundos negociados de maneira muito depreciada atraem o investidor de longo prazo. Então veja bem comigo, Gabriel. Hoje você tem alguns fundos imobiliários que estão se negociando com desconto patrimonial. Só que esses ativos estão avaliados dentro do fundo também com desconto, porque a taxa de juros que foi usada ali como referência, ela está mais alta. Então, se nós tivermos num horizonte aí de 12 a 18 meses um cenário de juros bem diferente que nós temos agora, os valores patrimoniais muito possivelmente vão ser majorados e esses descontos ficarão menores. Então você tem uma dupla camada de desconto que muitas das vezes não são percebidas pelo investidor, pessoa física básico, que está ali só olhando a renda todo mês e não olha o contexto. Afinal de contas, um fundo imobiliário, um ativo, um patrimônio, ele gera renda e essa renda é derivada desse patrimônio e que muitas vezes subavaliado, ele permite com que você, que tem um horizonte um pouquinho mais longo, tenha um retorno total muito superior a essa taxa básica de juros que a gente está vendo. Então, só que isso só se vê em um cenário de um ciclo de 1, 2, 3, 4 anos. Olha que ainda 3, 4 anos ainda é pouco, né? Então, se você considerar que nos últimos anos os fundos imobiliários entregaram rendimentos consistentes, afinal de contas, Gabriel, basta olhar no gráfico. O IFIX hoje ele está praticamente nas máximas, justamente porque ele conseguiu entregar um rendimento acumulado consistente. Quero também fazer um convite a todos que nos ouvem. Quando os juros estavam baixos lá em 2016, quando os juros estavam altos lá em 2016, os fundos imobiliários, o IFIX, estava ali na faixa de 1.300 pontos. Os juros começaram a cair e os fundos imobiliários começaram a subir e nós terminamos esse ciclo com os juros muito baixos. Eu acho que isso não vai se repetir, mas os fundos imobiliários saíram de 1.300 pontos e chegaram perto de 3.000 pontos. Não acredito que chegamos em situações equivalentes, mas não podemos desprezar a possibilidade do ganho de capital na cota, uma vez que os rendimentos estão bem estabilizados. Professor Marcos Baroni, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação e por esse raio-x, essa leitura do mercado de fundos imobiliários que vem se demonstrando bastante resiliente mesmo em 2025 com juros tão altos. Um ótimo dia a você. Boa quarta-feira. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande abraço a todos vocês e bom dia. Agradecido.